Os cristãos que recebem a carta aos Hebreus eram cristãos que estavam sendo perseguidos. Você lembra de Atos, capítulo 7, quando a perseguição estoura, graças a Paulo, que consente com aquilo, e Estevão é morto? E você vê no capítulo 8, verso 1, que a igreja é espalhada. Há uma diáspora ali de membros do povo de Deus. Cristãos de origem judaica se espalham por toda a Ásia Menor e acabam perdidos, acabam pobres, acabam doentes. Eles deixam suas coisas para trás e estão passando por dificuldades numa diáspora. E aqui ele vai lembrar de Abraão. Ele vai dizer que esses irmãos precisam de uma esperança, como aquilo que aconteceu com Abraão. A história de Abraão é muito interessante. Não é? Abraão era um homem que recebeu a mensagem de Deus para que ele então saísse do meio de sua parentela e fosse em busca de um local que Deus lhe revelaria. Deus promete a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação e que de sua descendência viria uma grande parentela. Ele seria pai de muitos povos. E o que aconteceu? Deus promete isso a Abraão e então, no segundo seguinte, toda uma nação, toda uma multidão de pessoas surge na frente de Abraão. É isso? A gente sabe que não. A promessa chega a Abraão, Abraão crê na promessa, Sara ri da promessa porque já é velha, eles pensam em dar um jeitinho, usa a serva, nasce Ismael, mas ainda não era o plano de Deus, e depois de mais de uma década, surge a descendência, nasce Isaque, o filho da promessa. Abraão recebe a promessa que Deus deu a ele depois de muito tempo. E quando Isaque nasce, Deus então ordena que Abraão sacrifique Isaque. E é um trecho muito difícil, em Gênesis 22, aquele que recebeu o cumprimento da promessa ter que sacrificar a promessa. E ele consente com isso, segue a Deus, vai no Monte Moriá, ele pretende sacrificar seu filho. E ele tinha a esperança de que voltaria com seu filho, porque Deus tinha prometido. E a promessa que Deus fez a Abraão fez com que Abraão conseguisse viver os momentos mais revoltosos da sua vida, quando ele, com um cutelo, subiu um monte para sacrificar o próprio filho. Os sacrifícios que eram feitos a Deus não era só o assassinato de um animal, mas também envolvia queimar a carne daquele animal. Abraão teria que matar seu filho, queimar seu filho, mas Abraão parecia ter a esperança de que, mesmo que isso acontecesse, Deus daria um jeito de fazer com que uma descendência surgisse a partir do seu filho da promessa. O que passava pela mente de Abraão a gente não sabe, o que a gente sabe é que Abraão tinha esperança e confiança. Abraão ergue o cutelo e Deus diz basta, não precisa fazer isso, porque Deus não usa sacrifícios humanos no Antigo Testamento ao seu prazer. Deus estava testando a fé de Abraão. O autor é muito sagaz aqui a usar Abraão como exemplo de fidelidade divina ao povo passando por dificuldade, porque eles realmente precisavam de bons exemplos para enfrentar aquele momento. Como cristãos de origem judaica, eles conheciam a história de Abraão e sabiam que Abraão teve paciência e teve fé, mesmo quando as coisas foram difíceis. Eles, lembrando de Abraão aqui, poderiam manter a alma ancorada e participando da fé de Abraão. Diz o texto que Abraão esperou com paciência. E o fato de Abraão esperar com paciência tinha que motivar esses cristãos para que eles também esperassem com paciência no momento de dificuldade e nesse período que eles eram tentados à apostasia. Porque eles eram cristãos de origem judaica, os judeus queriam trazê-los de volta aos rituais do judaísmo e aos hebreus querem impedi-los de que eles façam isso. Eles tinham então que ancorar a fé nos exemplos de paciência. Abraão esperou com paciência. E manter a alma ancorada é isso, é ser filho e descendente de Abraão. Gálatas 3:29 diz que se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Assim como Abraão teve paciência e então alcançou a promessa, assim como Abraão esperou, e mesmo quando tudo parecia perdido, Deus usou Abraão para cumprir os seus propósitos, Deus faria aquilo com aqueles irmãos que estavam em dificuldade. A lição que o autor aos Hebreus quer trazer para a gente, em cima disso, é que nós teremos a nossa alma mais forte e mais ancorada se nós também tivermos exemplos de fidelidade e de paciência para nos basearmos e para fortalecer a nossa fé. O autor aos Hebreus usa um exemplo da fidelidade de Deus no meio da paciência para que aqueles irmãos tivessem uma fé mais forte. Quais são os exemplos que você tem de paciência e de fidelidade no sofrimento para que a sua fé também seja forte?
Para que no período da dificuldade você possa lembrar, Deus foi bom com Abraão. Abraão esperou e Deus deu a promessa e cumpriu a promessa a Abraão. Então eu posso esperar e eu terei o meu céu de glória, a minha salvação garantida, minha vida eterna com Deus está lá. Deus vai me manter fiel até o fim e essa é a promessa e essa é a esperança que importa. Quais são os seus exemplos de fidelidade? Porque muitas vezes a gente lê a Escritura e a gente se apega pouco às histórias. Algumas personalidades preferem ler a Bíblia procurando realmente histórias e comportamentos, enredos para imitar e copiar. Outras personalidades já gostam da proposição, da ideia, da lógica, né? E gostam mais de Paulo do que do Antigo Testamento e dos livros históricos. A nossa leitura da Escritura precisa passar por construir um acervo da fidelidade de Deus na vida de homens fiéis. Nós temos que ler a Escritura ansiosos por encontrar outro e de novo e mais um exemplo daquilo que Deus fez de bom na vida do seu povo, para que quando os dias forem maus, nós possamos ter a força de lembrar daquilo que Deus já fez e aplicar isso na nossa vida. Mas Abraão não era só um exemplo da história para eles. Abraão era muito próximo, Abraão era o pai deles, já que eles eram de origem judaica. Quais são os exemplos próximos que você tem? Você tem exemplos de fidelidade a Deus e espera com paciência na sua família? Você conhece essas histórias? Você repete elas para você mesmo? E quando as coisas vão mal, você consegue lembrar que assim como Deus foi fiel ao meu pai, assim como Deus foi fiel à minha mãe, Ele vai ser fiel a mim? Você tem exemplos na sua igreja? No corpo de pastores? Nos irmãos da vida comum? E você gosta de ouvir essas histórias, e você conta as histórias da sua vida, e você coleciona com vigor exemplos da fidelidade de Deus no meio do sofrimento? Porque quando você construir esse acervo para você, você encontra mais força para ancorar a tua alma nessa esperança, nessa certeza da fidelidade do Senhor. Porque se nós cremos naquilo que Deus jura, naquilo que Deus diz, naquilo que Deus promete, então nós temos força para esperar com paciência. As coisas podem parecer estranhas agora na sua vida. Você pode estar entre a promessa e o cumprimento. Você pode estar como Abraão, esteve muito tempo, tentando às vezes dar um jeitinho, às vezes descrendo. E quando a promessa parece chegar, quando a certeza da salvação se manifesta, quando você olha para o futuro com esperança, ciente de que você tem uma vida com Deus, aí o pecado te assola, aí o sofrimento volta e parece que o teu Isaac vai morrer. O que Deus espera é que nesses momentos em que tudo parece nebuloso, você use como tônico para fortalecer a sua fé, a certeza daquilo que Deus já fez na vida de outras pessoas, para que você entenda que Ele também vai fazer isso na sua vida. Deus vai mantê-lo fiel, Deus vai sustentá-lo na fé, Deus vai segurá-lo para aquilo que Ele planejou eternamente para a sua vida, e você vai ter cada vez mais certeza disso quando você vê Ele tendo feito isso na vida de outras pessoas. Quando temos uma fé egoísta, quando temos uma fé individualista, quando temos uma fé ignorante acerca do que Deus está fazendo na vida da sua igreja, nós temos uma fé que perde fortalecimento. Nós não conseguimos ancorar a nossa alma, porque nós queremos ancorar a nossa alma sozinhos. Nós estamos se importando demais com aquilo que queremos que o Espírito Santo nos diga e nos importamos muito pouco com aquilo que o Espírito Santo disse aos outros. Nós queremos muito que Deus faça algo na nossa vida, mas não nos importamos com aquilo que o Espírito Santo faz na vida dos outros. E nós acabamos, então, como seres egoístas, como seres que só querem ver o mundo com os próprios olhos, perdendo tudo aquilo que Deus já está fazendo. E ao invés de contemplar a grandeza do plano de Deus e da obra de Deus, nós achamos que Deus não está fazendo nada. Nós achamos que Deus está sumido, achamos que Deus não está agindo, e nós só achamos isso porque nós não estamos olhando para o que Deus está fazendo na sua história. Seja na história da igreja, na fidelidade de Deus com o seu povo ao longo das décadas, seja na história da Bíblia, na fidelidade de Deus com os seus santos ao longo de toda a Escritura, seja na sua própria vida, e você lembrar de como Deus já foi fiel na sua vida, de novo, e como você esquece disso. Nos seus relacionamentos familiares, do seu esposo, da sua esposa, dos seus pastores, dos seus amigos. A sua fé se fortalece quando você escuta mais sobre o que Deus fez na vida de outras pessoas. Você fortalece a fé dos outros quando você conta mais daquilo que Deus fez na sua vida. Colecionar histórias, contemplar experiências, desenvolver relacionamentos é um jeito de ancorar a nossa fé. Quando os dias forem maus, ao invés de se desesperar, você tem que ter um plano de ação. Você já teve crise de ansiedade?
Às vezes na igreja eu preciso ajudar alguns irmãos que têm problema com ansiedade. Não poucas vezes eu tive que, em fim de culto, ajudar a controlar a crise, né, de transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa está respirando ofegante, não está conseguindo sentir o próprio corpo direito. E eu tive que conhecer planos de ação. Colegas da psicologia tiveram que me ensinar como é que você controla uma crise de ansiedade. E eu instruo algumas pessoas da igreja que passam por isso com um plano de ação. Quando a crise vier, tem aqui o que você tem que fazer. Aí eu vou, respiração diafragmática e tal, isso, aquilo, outro, eu explico tudo que eu aprendi. Se você tiver o plano de ação, quando a crise vier, você sabe o que fazer, você consegue passar pela crise. E os irmãos chegam dizendo, pastor, ajudou muito, me ajuda. Agora, quando a crise vem, não é mais do mesmo jeito, eu consigo controlar. Qual é o seu plano de ação para a sua crise espiritual? Qual é o seu plano de ação quando o problema for na sua alma? Quando você perder as forças para orar? Quando você não estiver mais acreditando que Deus ama você? Qual é o seu plano de ação quando as dificuldades baterem na sua vida, quando a tempestade do mar fazer as ondas subirem demais e você perder as esperanças? Qual é o seu plano de ação? Um deles tem que ser parar para lembrar da fidelidade de Deus. Parar para lembrar de como Deus já foi fiel na vida de outras pessoas. Parar para lembrar de como Deus já foi fiel na sua vida. Tem um caderninho anotado, tem uma memória na cabeça, tem um destaque nos stories do Instagram para você entrar e ver e achar um jeito de encontrar essas memórias, essas revelações da fidelidade de Deus, esses exemplos que podem transformar a sua vida e te dar força para ancorar a tua alma. Porque se nós fazemos isso, então nós podemos segurar na âncora e pular no mar. Então nós podemos segurar na âncora, que é essa esperança em Cristo Jesus, e fazer coisas que esse mundo não entende. E pular nesse mar revolto que é a existência e enfrentar as dificuldades com força e com coragem.